Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo 21. Eu quero ler alguns versículos aqui com os irmãos. Evangelho escreveu João, capítulo 21. Aleluia. Eu quero ler até o 17, do 1 até o 17, que diz assim. Tem alguns irmãos ainda folheando a Bíblia, vou esperar para que vocês me acompanhem. Evangelho escreveu João, capítulo 21, do 21 ao 17, do 1 ao 17, que diz assim: Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Agora eu quero refletir neste 15, a partir do 15 aqui, até o 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? Aí ele responde: Ó Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Desde quando avisaram que eu ia estar aqui hoje falando algo da parte de Deus, o Espírito Santo me incomodou com essa palavra. Todos conhecem muito bem a história do apóstolo Pedro, um homem que, se você for analisar ele como um homem, você vai decepcionar pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, pelas suas limitações. E hoje, dentro do meu quarto, de madrugada eu perdi o sono, como sempre, né, Dinal? Pela responsabilidade da palavra, pesa. Até eu disse assim: louvar é tão fácil, cantar é tão fácil, louvar a Deus é tão fácil.
Mas quando fala em falar algo da parte de Deus, a palavra, isso pesa sobre os nossos ombros, a responsabilidade. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração de uma forma tão especial. Porque em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus ele está andando junto ao mar da Galileia. E de repente ele tinha que escolher os seus discípulos. Porque o ministério de Jesus foi muito rápido, começa aos 30 anos e vai até os 33, então o que Jesus tinha que fazer? Ele tinha que começar, e ele começava escolhendo os seus discípulos, os seus apóstolos. E eu comecei a analisar uma coisa, presbítero Dinael, presbítero Everton, presbítero Valdemar, presbítero Sebastião. Eu no lugar de Jesus não escolheria quem ele estava escolhendo. E o Espírito Santo começou a falar de uma forma tão especial no meu coração, porque muitas das vezes nós queremos ver, mãe Regina, a aparência. Se tem capacidade, se não tem, se fala bonito ou se não fala. Infelizmente nós somos assim. Lembra de Samuel quando foi ungir Davi? Nós temos esta fragilidade. E Jesus depara com Pedro. O que Pedro estava fazendo? Estava à toa? Estava ele e André, todos os dois trabalhando, pescando. Na minha mente veio o quê? Falei, por que Jesus não pegou alguém que estava talvez desempregado? Por que Jesus não pegou alguém que estava lá tranquilo? Jesus só quer aqueles que têm compromisso. Jesus quer que ande com Ele aqueles que trabalham, aqueles que põem a mão no arado e não olham para trás. E Ele começa escolhendo homens que estavam trabalhando, pescando, arrumando as redes. E o que me chamou a atenção é que quando Jesus chama eles, fala, ó, siga-me, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ah, irmãos, a mesma presença que eu senti lá no meu quarto, eu estou sentindo aqui. Talvez você que está na tua casa, foi falado aqui hoje, Deus tem uma palavra para alguém na casa aí, que está assistindo essa live, ou o irmão que está aqui sentado. Se fosse olhar para Pedro, se eu fosse olhar como homem para Pedro, eu não escolheria Pedro. Mas Jesus conhecia o Pedro por dentro, como Ele conhece eu e você por dentro e não por fora. Por fora vão olhar para mim e para você, não muda nada. Ah, aquela ali não tem jeito. Mas quando Jesus fala para Pedro e André, ó, deixa tudo aí, siga-me que eu vou fazer pescadores de homens, de vocês pescadores de homens. A Bíblia vai dizer, Dinael, que eles não questionaram. Não tem na palavra falando assim, ó, Jesus, mas aí, qual que é a condição? Quanto que eu vou ganhar aí? Que eu tiro tanto de peixe. Quanto que o Senhor vai me pagar para me seguir o Senhor? Não tem questionamento. Sabe por quê? Quando Jesus aponta o dedo para você, meu irmão, para você que está na tua casa e fala assim, ó, eu te escolhi, a dúvida não reina no teu coração e no meu coração. É tão forte que você passa a fazer o quê? Se Cristo comigo vai. Foi cantado aqui. Eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Não é assim? Ah, irmãos. Aquele Pedro talvez no seu dia de pesca, no seu trabalho, talvez o Pedro brigão, o Pedro nervoso. Mas Jesus via em Pedro uma coragem além daquilo carnal. Jesus viu uma coragem espiritual. Um homem que lá na frente de Naão, em Atos 2, ele vai fazer um sermão depois do dia de Pentecoste. Quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Jesus estava enxergando isso de Nael. Porque se Jesus fosse enxergar de Nael
o Pedro afundando sobre as águas. Se Jesus fosse enxergar o Pedro negando ele, talvez Jesus falava assim: é melhor não. Mas Jesus viu um Pedro convertido. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que erraram no meio do caminho. Talvez eu estou falando com vidas aqui que estão me assistindo agora, que falam assim: ó, mas eu não tenho como. Nem precisa dos outros falar para você, você mesmo fala para você. Mas Jesus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Jesus apontou o dedo para você e disse assim: ó, tu és meu. Não importa o que você fez, não importa o que você fez. Quando Jesus vai questionar sobre a morte dele, Pedro vai falar tipo assim: não, eu não aceito o senhor morrer, Jesus, eu não aceito. Jesus vai e fala: afasta de mim, Satanás. É o Pedro, homem carnal, que ainda estava numa fase de experiência com Jesus, que escolheu ele pescando. Você lembra quando Jesus apontou o dedo para você e te escolheu? Você lembra disso ou não? Ou você não faz questão mais de lembrar do que Jesus fez por você? Não era para você estar vivo? Mas Jesus te escolheu, Jesus te chamou. E tem um tempo para que essa capacidade venha se aperfeiçoar durante a caminhada. Porque Pedro estava com Jesus. Pedro era um dos mais chegados de Jesus. Pedro andava com Jesus. Pedro viu os milagres de Jesus. Pedro presenciava tudo. Pedro se depara com Jesus andando sobre as águas. Pensa que é fantasma, andando com Jesus e não conheceu Jesus, irmãos. É o Pedro que muitas das vezes eu e você somos. Andamos com Jesus, mas de vez em quando parece que nós estranhamos o Jesus que nós servimos. Não compreendemos o Jesus que nós servimos. Mas o Pedro corajoso fala assim: Jesus, se é o Senhor, manda eu ir contigo. Jesus conhecia o Pedro. Venha. E o Pedro vai. O Pedro espiritual que estava sendo moldado, não, ele vai. Ele pisa na água e anda. Mas o Pedro carnal volta de novo. E ele começa a olhar. Ele tira o olho do mestre. Ele tira o foco de Jesus e ele começa a afundar. Mas o Jesus que escolheu Pedro, Regina, ele estende a mão para Pedro e volta Pedro para dentro do barco. Porque muitas das vezes nós não estamos no ponto de viver o sobrenatural, nós temos que estar quietinho dentro do barco. Mas Jesus estava com Pedro em todos os momentos. Certa feita Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, Jesus, aleluia. Lucas 22, os versos 31 a 34. Pedro, o diabo quis andar com você. O diabo quis acabar com você. Sabe por quê? O diabo sabia as fraquezas de Pedro, Everton. O diabo sabia onde que pegava as falhas de Pedro. Como ele conhece as minhas e as suas fraquezas e falhas. Mas ainda bem que Pedro tinha quem? Jesus. A sorte de Pedro era Jesus. Jesus roga ao Pai para que livrasse Pedro. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, agora quando tu te converteres, eu rogarei aos teus irmãos. Aí o Pedro valentão fala assim: Jesus, bate no peito e fala: Jesus,
até a morte, se for preciso, eu vou contigo. Aí o Jesus que conhecia o coração de Pedro fala assim: Pedro, ô Pedro, para, eu te conheço, Pedro, para com essa valentia. Eu quero fazer você um valente, mas espiritual, não carnal. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar, Pedro. Eu quero acreditar que dentro de Pedro falou assim: agora Jesus caiu do cavalo. Eu negar ele? Ah não, agora Jesus passou do limite. Estou conjecturando aqui, pelo amor de Deus, me entenda. Sabe por que eu acredito nisso, Dinael? Sabe quando Jesus vai ser preso? Que chega o soldado, Judas lhe dá um beijo. Quando o soldado foi prender Jesus, o que o Pedrão fez? Arranca a espada. Olha o Pedrão, homem de novo, ó. Tchuf! Na orelha de Malto. Aí dentro de Pedro, eu quero acreditar que ele disse assim: eu falei, vou contigo, Jesus. Oxe, eu deixar o Senhor na mão? De jeito nenhum. Pedro não estava entendendo o propósito ainda. O Pedro homem estava sendo moldado. O Pedro homem estava num jeito que talvez é o que eu estou falando, nós não entenderíamos. Nós íamos olhar, talvez se nós fôssemos um dos outros discípulos, mas Pedro só dá a bola fora. Verdade ou não, Dinael? Verdade. Esse Pedro parece que não jeito, lombo. Ah, esse Pedro não tem jeito não. Jesus pega a orelha do soldado. Outro milagre. E o Pedrão está lá firme e forte. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus já estava sendo até mesmo açoitado. E o Pedro começou a ficar meio de revestrez, né? Como se diz, meio de banda, olhando de longe, né, Dinael? Daquele jeito meio mineiro, meio respiado. De repente uma mulher pergunta: Regina, eu acho que a senhora é uma delas lá da igreja, não é? E quantos que dizem assim, Regina? Eu vou lá, irmão, vou lá na igreja, não sou bem de lá não. Aí Pedro fala: eu? Não. O Pedro que estava metendo a espada na orelha do soldado, Nael, começa a negar Jesus, dá uma pergunta. O Pedro que falou que ia ter a morte com Jesus, começa a negar com perguntas. Porque mesmo Pedro errando ali, a marca de Jesus não saía dele. Jesus não mudou a ideia, porque Jesus sabia que ele ia negar. O brilho do Espírito Santo na vida de Pedro não saía, porque um escolhido não tem escolha. Você pode até escolher certos caminhos, você pode até trilhar caminhos que não é para trilhar, mas toma cuidado de uma coisa: Deus pode pegar você de uma forma que você não vai gostar muito. Talvez tem vidas aí na sua casa neste momento chorando, porque sabe que a palavra está indo com você, porque você tem sido um Pedro, mas ainda você está sendo moldado por Jesus. Ele está trabalhando de uma forma tão especial que você não entendeu ainda. Mesmo errando, mesmo negando, mas Jesus não mudou os projetos que Ele tem para você. Aquele Jesus que te chamou, aquele Jesus que te escolheu, permanece na mesma posição. Ele permanece pronto para te levantar, para te perdoar. Eu não vim aqui para tacar pedra em você, para dizer que para você que não tem jeito, você fez isso, você fez aquilo.
Jamais faria isso. Por que Jesus não fez isso com Pedro? E na terceira vez de Nael, eu quero acreditar que o Pedro nunca ouviu um cantar de galo tão alto na vida dele como naquele dia. Eu quero acreditar, presbítero Valdemar, que os ouvidos de Pedro abriu de uma forma tão grande, que foi a mesma coisa de colocar uma caixa de som no ouvido dele. Ele lembrou. Ai, Jesus tem sido tão bom para nós. E quantas vezes eu e você caímos, erramos. Uns deixa para lá de Nael e passa desapercebido, mas nós lembramos que Jesus nos ama. E nós fazemos como Pedro, chora. Imagina, chora, sabendo da consequência, sabendo do que nós fazemos. Ele me avisou. Ele me avisou que eu ia o trair. Eu não queria estar na pele de Pedro, mas nem um segundo. Eu não queria. Eu quero imaginar o desespero de Pedro naquele momento. Quando ele fala assim: eu falei que eu ia até a morte com ele. Eu dei a minha palavra como homem. Talvez você está aí na sua casa, você no começo deste ano, como todos fazem. Eu não faço, graças a Deus eu não faço isso. Promessas: esse ano eu vou orar, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou não sei o que, esse ano. Mas talvez você fez. Esse ano eu quero servir Jesus melhor. E eu não te condeno por isso não, porque cada um sabe onde que a correia aperta. Se você fez isso, que bom. Mas chega março, maio, a pandemia, foi em maio, começou? Março. A situação do mundo, do Brasil, dá uma revolta, dá um giro. Aí já não tem mais a igreja aqui para estar todo mundo reunido. Já tem aquela limitação. Você começa a ouvir uma coisinha daqui, uma coisinha dali. Você liga a televisão, é só tragédia. Até esses dias você estava andando sobre as águas. Mas as tragédias, os acontecimentos, fez com que você afundasse. Fez que você fracassasse. Fez com que você decepcionasse o Jesus que você serve. Essa palavra eu não preparei aqui. Deus com a Nilson me avisou na segunda-feira que o presbítero Valdemar ia me ligar. Eu falei: Jesus, o que o senhor quer? Porque de mim eu não tenho nada. E o Espírito Santo foi confirmando essa palavra no meu coração, porque vidas aqui, tanto aqui como no seu lar, na sua casa, ia precisar ouvir ela. Esse Jesus é tão bom, irmãos. Esse Jesus é tão bom. Eu orando lá em casa, eu falei: Jesus, se o Senhor fosse levar pelas minhas fraquezas, pelos meus erros, eu não estaria vivo. As misericórdias do Senhor é a causa, irmãos, eu estou falando de mim, é a causa de eu não ser consumido. E Jesus tem sido tão bom. O que custa? Nós sermos sensíveis à voz dEle, escutar melhor Ele, nos alertando o que vai acontecer, abrindo os nossos olhos. Em vez de nós ficarmos felizes, muitas das vezes nós reclamamos ainda, nós questionamos ainda o Deus que nós servimos. Mas eu louvo a Deus porque a história de Pedro, todos sabem muito bem que termina muito bem. Imagina como pode terminar a tua história. O único que pode mudar os planos talvez de Deus na tua vida é você que está me assistindo aí em casa. Eu vou te dar um exemplo. Um traiu e o outro vendeu. Os dois erraram terrível, dois discípulos.
Um teve um final bom e o outro não. Judas escolhe, ele que escolheu. O caminho da perdição não é Jesus que escolhe para você, não, é você mesmo que escolhe. Mas Jesus vai dizer, onde que eu li em João, capítulo 21, ele vai aparecer para os seus discípulos pela terceira vez. Eu fico imaginando Pedro, terceira vez e nada, está lá quietinho. Eu traí o homem, traí ele, neguei. O jeito é voltar para o barco. O jeito é voltar aonde ele me chamou. Talvez na mente de Pedro era o quê? Para mim não tem mais jeito. Ele não fala nada. Que cara que eu tenho de chegar de não, eu te traí, eu falei mal de você lá. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus aparece pela terceira e última vez a eles. E a Bíblia vai dizer que ele estava fazendo o quê? Voltou. Como muitos voltaram. Quer saber? Igreja já era, não tem como ir. Vamos voltar a fazer o que nós fazíamos. Eu não frequentava um barzinho, vamos frequentar. Quer saber? O que tem? Já era mesmo. Acontece isso, Edilson? Acontece muito. E se não vigiar se eu não vigiar, eu estou lá no meio deles. Porque a situação está difícil para todos nós. Essa pandemia eu quero acreditar que veio para dar um chacoalhão na árvore aí. E quando João fala assim, Pedro, você não está conhecendo ele? Vou conjecturar aqui. É Jesus, Pedro. A Bíblia vai dizer que ele cinge. Ele estava despido. Ele se veste. O barco estava aproximadamente 100 metros da praia. E ele não espera. Depois do milagre, ele viu os peixes, aquela coisa. Ele não espera e lança nas águas. Eu quero acreditar que Pedro, dentro dele, falava: é agora. É agora. E eles chegam, come peixe, come pão. E nada, Regina. Jesus quieto. Mas de repente, aí entra onde que eu falei que eu ia focar aqui, o 15, o 16 e o 17. Imagina, irmão de Anael. Imagina, se coloca no lugar de Pedro. Tenta se colocar no lugar de Pedro, você dentro de casa. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, eu acredito que Jesus olhou para ele de Anael com olhar de amor, Everton. Com amor, sabendo de quem ele tinha escolhido. A Bíblia vai dizer que Deus pega os nossos pecados e joga no mar e dele não se lembra mais. Eu quero acreditar naquele momento Jesus já tinha feito isso, Anael, para Pedro. E ele faz a primeira pergunta, que é a primeira vez que Pedro nega. Ô Pedro, tu me amas? Senhor. Aí ele já muda a conversa. Aquele Pedro que falava assim: Jesus, eu acho que ele está... Eu negar ele? Jesus está vacilando aí. Eu não nego de jeito nenhum. Aí ele já muda: Senhor, tu sabes, não tem como eu te esconder isso. Só conhece aqui dentro onde que ninguém conhece. O Senhor enxerga onde ninguém enxerga. Tu sabes que eu te amo. A segunda vez: Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí a terceira vez, a Bíblia vai dizer que Pedro ficou até triste. Pedro, tu me amas, Pedro?
Senhor, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento ali para frente, Jesus estava dizendo assim, ó, daqui para frente você vai ser outro Pedro. Daqui para frente é uma nova história. Daqui para frente o que eu tenho para você nem imagina, Pedro. Daqui para frente eu vou fazer de você um maior ganhador de almas que já teve até agora. Eu quero dirigir para você que está me ouvindo neste momento e já vou me entregar. Vou entregar o microfone. Talvez até aqui você só vacilou. Mas eu, como profeta de Deus aqui, eu quero dirigir-lhe a pergunta. Maria, José, João, Ricardo, Osias, tu me amas? Eu quero que você responda para o Jesus que você disse que serve. Só que não adianta esconder. Você pode dizer assim: Senhor, Tu sabes que eu te amo. E o que você está esperando para voltar a fazer o que você fazia? Porque Jesus vai falar assim: ó, apacenta as minhas ovelhas. Eu te trouxe para ser pescador de homem. Quando Jesus te chamou lá do mundo, foi para quê? Ele não mudou. Ele continua com o mesmo propósito na tua vida. Mas precisa que você tome uma atitude. Aquela vida que você viveu, aqueles erros que você praticou, aqueles vacilos, as atitudes como homem, como mulher carnal que você vacilou, não vou te fazer mais. Jesus está pronto para te perdoar nesta noite. Jesus está pronto para te levantar novamente e fazer de você um grande ganhador de almas e uma grande ganhadora de almas. Isso é para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Em nome de Jesus, que você venha guardar essa palavra no teu coração e que você venha despertar deste sono e se colocar de pé em um momento de pandemia, um momento difícil para todos nós. Mas Deus quer te usar nestes momentos mesmo. Não importa o momento, Deus faz tudo novo na tua vida nesta noite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que o Espírito Santo venha falar melhor no teu coração, na tua casa, no teu lar. Que você venha mastigar essa palavra amanhã, durante a semana. E que o que você não entendeu, que o Espírito Santo, que é o melhor pregador que tem, ele venha convencer o teu coração. Em o nome de Jesus. Deus abençoe, presbítero Valdemar, o Everton, pela confiança dada a nós nesta noite. Amém. Deus abençoe os irmãos.